Vamos abrir nossas Bíblias em Judas. Judas, penúltimo livro da Bíblia. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 7. Este é o trecho em que nós vamos expor, com a graça de Deus. Eu já adianto os irmãos o título do sermão, que é Uma Lembrança Necessária. Diz a inerrante palavra de Deus: Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Ó Senhor, Senhor nosso, recorremos a Ti, Senhor, mais uma vez. Depois da Tua palavra lida, Senhor, para que ela possa ser exposta e possa glorificar o Teu nome, meu Deus. Eis-nos aqui, Senhor, com as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas que nenhuma delas, Senhor, apareça nesse momento. Apareça, Senhor, tão somente quem Tu és, ó Deus, a Tua grandeza. Apareça Cristo Jesus. Que a Tua glória, Senhor, possa também resplandecer na exposição, ó Deus, desse texto. Que o Teu Espírito nos guie, Senhor, à verdade, à fidelidade à Tua palavra, às exortações, ó Senhor, para que o Teu povo esteja mais atento, Senhor, e fundamentado e solidificado na verdade, para que considere, ó Deus, com muita atenção tudo aquilo que Tu realizaste no passado, ó Deus, e não se esqueça, ó Deus, jamais, de tudo que o Senhor fez. E aqui, ó Deus, se destaca as Tuas ações, os Teus juízos, as Tuas punições. Sabemos que em tudo, ó Deus, Tu és perfeito, e por isso, ó Deus, Tuas ações são santas e elas glorificam o Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a considerar a glória ao Teu nome em tudo que Tu fazes, ó Senhor. Nós Te rogamos no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, uma lembrança necessária é o título desse sermão. Nós sabemos que o esquecimento de uma forma geral, de acontecimentos importantes, é algo muito danoso para as pessoas. E desde há muito tempo eu escuto que, infelizmente, nosso povo é um povo que tem memória curta. Ele, com muita facilidade, ele esquece das coisas. Às vezes é um esquecimento seletivo, proposital, mas, no geral, há sim, de fato, um esquecimento. Uma das grandes vantagens das pessoas mais velhas é que elas não só vivenciaram muitas coisas nas suas vidas, como também elas lembram de alguns fatos marcantes, ou até mesmo fatos corriqueiros, que lhes permitem fazer uma leitura mais assertiva do seu presente. Isso é imprescindível, irmãos, para uma vida sábia. Lembrar das coisas, estar atento, não esquecer, porque a lembrança não ignora o passado. Isso nos permite viver melhor no presente e, claro,
evidentemente, pavimentar, né? Preparar melhor o nosso futuro. Não desmarcando Judas, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Salmo 78. É um dos salmos mais longos, um dos capítulos mais longos da Bíblia. E o objetivo dele é fazer com que o povo de Deus não esqueça dos grandes feitos do Senhor. Observe os irmãos. Vamos considerar pelo menos os 4 primeiros versículos deste salmo. É um salmo que contém 72 versículos, irmãos. Vejamos. Salmo 78, versículo 1 diz: Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Por que o salmista faz isso, irmãos? Logo na introdução e depois inicia trazendo tudo o que Deus fez para que as novas gerações não percam, tenham em memória, para que isso não se perca. Aquilo que o Senhor fez, veja. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Que maravilhas? Todas as maravilhas, todos os grandes feitos do Senhor, sejam eles quais forem. Não selecionar, não enfatizar uns e outros dão contar tudo. Não o encobriremos. Não esquecer aquilo que Deus fez é extremamente importante. Não só para um futuro melhor, mas para uma eternidade melhor. Por quê? Nós sabemos que muitos se preocupam com o futuro imediato. Futuro próximo, digamos assim, né? Que é o quê? O futuro próximo é aquele que nós vivemos aqui na Terra. Mas muitos não se preocupam com o seu futuro eterno. No texto que lemos, irmãos, Judas continua sua temática a respeito da apostasia, a respeito dos falsos ensinos, e ele traz a questão muito importante da lembrança. Então veja, as primeiras palavras dele é: quero, pois, lembrar-vos. Ele quer, irmãos, deixar mais vívido na mente dos irmãos. Sabe o quê? Como Deus trata aqueles que se afastam da verdade. Os apóstatas. Como Deus trata aqueles que se rebelam contra a autoridade de Deus. E para isso Judas se vale de 3 exemplos. Nesta oportunidade, eu quero mostrar para os irmãos lições que podemos extrair de fatos bem conhecidos dos primeiros destinatários desta epístola, mas que era necessário lembrar. Eu quero também lembrar aos irmãos o título dos sermões passados: uma batalha necessária. E agora, uma lembrança também necessária. Afinal, o que é tão importante que é necessário sempre lembrar? O que é? Em primeiro lugar, que Deus pune os apóstatas. Versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram.
os incrédulos, os apóstatas. Por que nós chamamos apóstatas? Porque esse povo era o povo da aliança, não é, irmãos? É o povo da aliança. É o povo com que Deus fez uma aliança. Era o povo que recorria a Moisés. Quer na murmuração, quer na necessidade, eles recorriam a Moisés. Mas eles não creram. E o que é que Judas quer lembrar? Não esqueça, meus irmãos, que Deus pune. Agora, acompanhem comigo aqui. Muitas, irmãos, são as situações, os acontecimentos, coisas em geral que acontecem aos homens. E nem tudo fica devidamente gravado. Ou seja, nem todos estão nas áreas do cérebro de fácil lembrança. Um grande evento, algo marcante nas nossas vidas, pode trazer muitos ensinamentos e muitas lembranças, e algumas dessas lembranças ficam como que ofuscadas por outras. Tanta coisa para lembrar, não é? Isso é perfeitamente normal. Isso é natural no ser humano. Mas só que com o passar do tempo, irmãos, aprendemos que algumas coisas têm grande relevância e não devem ser relegadas a segundo plano. Uma delas, Judas está nos trazendo nesse versículo 5. Observe mais uma vez como ele coloca bem a questão. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas. Então, havia algo que aqueles irmãos sabiam muito bem, conheciam. Eles não tinham qualquer dúvida, mas precisava de uma reflexão, de um despertar, precisava de uma lembrança, mas não era só uma coisa para rememorar os fatos, e sim uma reflexão aprofundada desses fatos. Por isso, o título do sermão é Uma Lembrança Necessária. Judas, irmão, não queria trazer algo novo. Aqui, nós não cremos que ele está se usando de eufemismo, ou seja, ele não queria disfarçar com palavras amenas a ignorância dos primeiros destinatários dessa carta, mas era para trazer à memória com destaque algo muito importante e que dizia respeito aos perigos que ameaçam fortemente a igreja. Esse é o objetivo geral de Judas nessa carta. Mas afinal, o que é que primeiramente Judas quer lembrar? Veja, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Este fato da libertação do povo eleito de Deus, do povo da aliança, lá do Egito, é muito bem conhecido. Principalmente, lembra dos destinatários dessa carta? Eu já coloquei para os irmãos, apesar de não haver uma descrição exata de quem eram esses irmãos, de onde eles estavam, a própria maneira como Judas escreve diz assim: eu sei que vocês conhecem muito bem este fato. Significa dizer que esses irmãos eram judeus convertidos. Ora, qual judeu não conhecia a história da libertação do seu povo do Egito, de cós salteado, em todos os seus detalhes? Sabia que aquela libertação em si não foi apenas tremenda pela impossibilidade dela ocorrer, porque pelo povo, os irmãos sabem que aquele povo por si só tinha condições de se libertar do Egito. Não, ele estava debaixo de grande opressão. Mas o que era incrível foi a maneira como aquela libertação ocorreu. Não foi só porque foi libertado, mas a maneira. Meus irmãos, Deus humilhou todos os deuses do Egito com aquelas pragas. Deus pôs Faraó e toda aquela nação de joelhos perante um homem que tinha apenas um cajado na mão e andava com relações públicas. Era Moisés, era o seu irmão. Deus devastou toda a terra do Egito
por meio de animais fracos e inexpressivos, rã e piolho. Deus não usou, irmãos, leões ferozes, cobras venenosas, búfalos, elefantes, animais com uma grande força, com um grande poder destrutivo. Não. Humilhou mesmo aquele império egípcio com rã. Qualquer um, irmãos, pisa numa rã e esmaga. Não é nem um animal peçonhento, não tem nem peçonha, não tem nem veneno. Sequer tem veneno. Deus mandou peste nos animais dos egípcios, que não afetaram os animais dos israelitas. Depois vieram úlceras sobre animais e sobre os homens, que não atingiram os israelitas. Veio chuva de pedras com fogo. As pedras vinham com fogo do céu. Atingiam todos que estavam nos campos. Animais, homens. Mas não caiu um pedregulho sequer, irmão, na terra de Gósen, onde estavam os israelitas. Por fim, veio a morte dos primogênitos. Deus fez com que em toda a casa dos egípcios houvesse choro, tristeza, lamentação. E foi a gota d'água, levou os egípcios a expulsarem o povo eleito de Deus da sua terra. E eles não saíram de mãos vazias. Saíram com joias, com roupas, brincos, pulseiras e tudo que de precioso que eles podiam dar para convencer aquele povo a sair depressa do Egito. Parou por aí? Não. Deus ainda incitou Faraó a perseguir o povo, logo que o próprio Faraó autorizou a sua saída e matou Faraó e seu exército nas águas do Mar Vermelho, enquanto os israelitas passaram por esse mar a pé enxuto. E eu pergunto, como esquecer um feito desses? Algum israelita podia esquecer isso? De forma nenhuma. Como não louvar o Senhor pelo seu amor, libertando seu povo da opressão da escravidão? Como esquecer a fidelidade de Deus e o cumprimento de suas promessas feitas a Abraão? Deus já tinha dito a Abraão, vou mandar você para uma terra, e esse povo vai para aquela terra, e eles vão ficar 400 anos lá. Mas depois eles vão ser libertos. Como esquecer sua aliança com seu povo? Mas, este fato, muito importante, não pode esconder outro também importante. Qual é o outro fato? Deus puniu os apóstatas. Uma coisa não pode esconder a outra. E a gente tem que ter muito cuidado, porque isso é normal, né? Na nossa mente a gente dá um destaque para um e o outro fica lá em segundo plano. Judas disse, eu quero lembrá-los de uma coisa muito importante. Judas lembra, irmãos, que todas as pessoas com 20 anos ou mais que não creram, morreram no deserto. Para termos uma noção, em termos quantitativos, trago para os irmãos uma conta que Kistemaker fez, um estudioso da Bíblia. Se formos observar lá no livro de Números, capítulo 1, versículos 45 a 46, os homens com 20 anos ou mais passavam de 600 mil, foram contados. Os irmãos sabem que naquela época não eram contadas mulheres e crianças, mas tinha 600 mil homens. Se a gente acrescentar número igual de mulheres, temos 1.200.000 pessoas. Podem ser até mais. Há estudiosos que consideram 2 milhões de mortos nos 38 anos de peregrinação do deserto. 2 milhões de mortos. Isso dá mais de 90 mortes por dia, se fizermos uma média estatística. Nós estamos falando não de um povo qualquer. Estamos falando
de um povo que experimentou a bondade de Deus, seu poder, suas maravilhas, milagres e tudo mais. A poderosa mão do Senhor e seus grandes feitos não podem nos deixar esquecer que Deus puniu os apóstatas, que Deus puniu os incrédulos, aqueles que deram as costas para Deus, aqueles que desejavam voltar para o Egito, aqueles que queriam que o seu Deus fosse um bezerro de ouro. Aqui eu já faço mais uma vez uma lembrança aos irmãos daquilo que temos ensinado. Não podemos continuar pensando, se é que os irmãos têm ainda alguma coisa na mente, que milagres, curas, sinais e prodígios fazem as pessoas crerem em Deus, porque não faz. Meus irmãos, o quanto esse povo viu da grandeza de Deus. Nós citamos aqui algumas coisas, né? Mas não citamos todos os detalhes, evidentemente. Seria muito tempo para citar tudo o que Deus fez em 38 anos. Sem contar até o próprio detalhe da libertação em si, já é algo tremendo. Eles viram tudo isso, irmãos. Eles viram. Eles ouviram o clamor, o choro de todos os primogênitos. Isso, irmão, sensibiliza qualquer um. Qualquer um. Eles viram as pedras, o fogo descendo e consumindo tudo. Foram nada mais, nada menos que 10 manifestações da grandeza do poder de Deus. Não bastasse, esse povo viu Moisés fazer com que as águas do Mar Vermelho se abrissem e morreram entre 1.200.000 e 2 milhões de pessoas. Apóstatas, incrédulos. Então, milagre, maravilha, prodígio, não faz ninguém crer. Mas os irmãos sabem que estão cheios os testemunhos. Os programas de TV destinados só a isso. Esse povo ouviu a respeito de Deus através do profeta Moisés. Esse povo experimentou do maná que caía milagrosamente do céu todos os dias. Mas não deixaram de ser incrédulos. Eles rejeitaram a Deus. Depois de tudo isso, eles preferiram um bezerro de ouro. E qual foi o resultado? Severos castigos da parte de Deus e a sua ira. Judas está dizendo, lembrem-se disso. Vocês não podem esquecer disso. Não esqueçam que quem se apartou da verdade pereceu. Apostatar, irmãos, é abandonar a Deus, abandonar a sua verdade. Eu pergunto quantos hoje não têm perecido, mesmo confessando que Deus fez muitas coisas nas suas vidas. Porque aquele povo disse, não, Deus fez, mas era incrédulo. Quantos não têm sido sepultados depois de experimentar da graça comum e da bondade de Deus nas suas vidas? Quantos não têm dado as costas para o Senhor depois que recebem um milagre da parte de Deus? Quantos não vivem murmurando, reclamando da providência e ainda dizem crer em Deus? A respeito desta postura, exatamente a postura do povo israelita no deserto, Paulo disse assim, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa.
de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado, porque tudo isso foi registrado como exemplo para nós, para a nossa lembrança. Então, a primeira lembrança que Judas traz é do povo da aliança que pereceu. Porque o irmão sabe que a aliança de Deus é uma aliança de graça, né? Não é uma aliança de sangue. Se fosse de sangue, aquele povo não tinha perecido, né? Não era tudo judeu. Mas Judas traz outro exemplo de apostasia, de rebeldia contra Deus. A dos anjos caídos. Vejamos agora o versículo 6. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Qual é a mensagem de Judas? Ninguém pode escapar do justo juízo de Deus. Nem homens, nem anjos. Anjos e homens, irmãos, com suas qualidades dadas pelo próprio Deus, não ficaram livres da ira divina. Mesmo criaturas poderosas como os anjos, que serviam ao soberano, eram seus mensageiros, agora estão em prisões. Eles residiam no esplendor celestial, eram como luzes, e passaram a ser prisioneiros em algemas eternas nas trevas, na escuridão. Esta prisão significa estar preso à sua sentença de julgamento, sem condição de absolvição. Não é que eles estejam presos num determinado lugar. Quando a gente pensa em prisão, né? A gente pensa em cadeia, mas não. Quando vê que os anjos estão presos assim, é que eles estão presos à sua condição, ao seu julgamento. Eles não estão em um determinado lugar, porque eles ainda perturbam a humanidade, né? Eles se rebelaram contra Deus. Não quiseram o destino que Deus lhes reservou. Acharam que seus planos eram melhores que os do soberano que lhes criou. Se juntaram a Lúcifer, voltaram as costas para Deus. Ouçam, irmãos, a lembrança que Judas quer reavivar na mente dos irmãos é que ninguém, nem anjos poderosos, nem homens, podem se rebelar contra Deus e não sofrer juízo. Então ele nos mostra primeiro do que é necessário lembrar. Qual é a primeira lição? Que Deus pune os apóstatas. Deus pune os rebeldes, quer homens, quer anjos. E que Deus pune os ímpios, seja eles quem forem. É a segunda lição. Veja o versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Novamente, vem aqui a lembrança e vem aqui como exemplo Sodoma e Gomorra. Apesar de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas serem destacadas pelo pecado da prostituição, por se entregarem às paixões lascivas, à fornicação, toda sorte de perversão, incluindo a relação homossexual, este exemplo é mais geral, pois testifica que Deus, sem exceção, pune todos os ímpios. Calvino também entende que esse é um exemplo geral. Que apesar de serem destacados com um pecado bem específico, a mensagem aqui é muito clara: Deus vai punir todos os ímpios. Porque eles
se rebelam contra Deus. Esse é o terceiro exemplo. Essa é a terceira lembrança de que Deus vai executar seu juízo contra quem apostatar da fé, contra quem se rebelar contra ele, contra quem der as costas à sua soberania, à sua lei, à sua palavra, contra quem menosprezar a sua bondade, o seu favor. Mesmo, irmão, sendo um evento muito forte, que jamais deveria sair da memória, algo que sem dúvida foi posto por Deus para exemplo a toda a humanidade, até o fim do mundo, a tendência é o esquecimento do que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Veja, o que eu falo do esquecimento? O esquecimento aqui não se dá apenas no fato, no acontecimento em si, mas principalmente no significado do que aconteceu com Sodoma e Gomorra, do motivo pelo qual Sodoma e Gomorra foram destruídas. Acompanhe aqui comigo. As escavações arqueológicas, as pesquisas científicas, não têm dificuldade nenhuma, irmãos, para confirmar o fato registrado na Bíblia. Inclusive, alguns achados, mesmo depois de tantos anos, trazem ricos detalhes do relato que está na Bíblia. Que de fato aquilo aconteceu. O que a Bíblia disse, aconteceu. Agora veja, o que é que os arqueólogos dizem que aconteceu? Que houve uma explosão de um meteoro na atmosfera. Isso foi o responsável por destruir a antiga civilização daquela área. Eles escavaram lá e encontraram camadas externas de cerâmica, mostrando sinais de fusão a altas temperaturas. Não foi fogo e enxofre que caiu? Eles dizem que a explosão de calor eliminou 100% das cidades e vilas da Idade do Bronze. Campos agrícolas férteis foram devastados. A salmoura do Mar Morto chegou na terra. Eles dizem que esse fato, irmãos, tornou aquela terra inútil por 6 séculos. 600 anos. Imaginaram? Eles calculam que entre 40 e 65 mil pessoas morreram naquela época. Bom, eles dizem, de fato aconteceu. Mas a veracidade do relato bíblico adianta para os incrédulos? Não. Porque eles transformam um evento de juízo divino numa simples catástrofe natural. Se é que eu posso dizer simples, mas numa catástrofe natural. E eles dizem, é fácil explicar. Aquilo que aconteceu lá, veja, há mais de um século, uma explosão na Sibéria destruiu 2.000 quilômetros quadrados. Mas foi um meteoro? Não, é o seguinte, tem a cratera? Não, não tem cratera. A questão é que o meteoro explodiu antes de atingir a Terra, entre 5 e 10 quilômetros acima da superfície terrestre. E eles dizem, olha, isso aconteceu há mais de um século, mas em 2013, na Rússia, houve uma explosão semelhante. Algo parecido, feriu mais de quase 2.000 pessoas, mas o ferimento foi por causa do vidro que explodiu das janelas. Naquela época podia ter acontecido assim. Os incrédulos vão transformar as claras manifestações de juízo divino em situações, em explicações meramente de ações da natureza, catástrofes da natureza. Deixa eu lembrar de novo um fato muito recente. Ocorreu há apenas 4 anos. Que atingiu praticamente toda a população da Terra. Foi a pandemia da Covid-19. Os cientistas e todos os ímpios não creem que Deus enviou essa peste. Creem? Não creem. Deus, nem os crentes.
Deus não manda essas coisas, não. Deus não é esse Deus, não. Não é isso, não. Tem outra explicação. Os que são inclinados à ciência dizem que pode ter sido o vírus manipulado em laboratório, lá em Wuhan, e acabou escapando, quer seja propositalmente ou não, escapou. Ou o vírus foi transmitido, um vírus que circulava apenas em animais, acabou chegando no homem. E como eu disse anteriormente, aqueles que não conhecem Deus dizem que a bondade e o amor de Deus, descritos na Bíblia, é incompatível com a peste que matou milhões de pessoas em todo o mundo. A confusão é tamanha que não se sabe de fato a quantidade de mortes causada pela Covid-19. Não se sabe. A Organização Mundial da Saúde calcula perto de 15 milhões. E eu sei que muitos óbitos foram notificados propositalmente errado. Para dizer que era Covid, que não foi. Os irmãos lembram que ninguém morria mais de outra coisa a não ser de Covid. Para os que creem, irmãos, fica claro que Deus estava punindo a humanidade, especialmente punindo os ímpios. E não morreu crente, não, pastor, morreu. E a morte, irmão, para o crente é punição, é para o ímpio. Paulo diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Os crentes devem receber essa mensagem. Deus pune os ímpios, os incrédulos também devem ouvir essa mensagem. Se vocês não se arrependerem, certamente perecerão. Sodoma e Gomorra se entregaram à prostituição. Não satisfeitos com a maneira comum de cometer fornicação, poluíram-se da maneira mais suja e detestável, pervertendo a ordem criada para a relação natural. Não à toa, o espetáculo da destruição dessas cidades, irmãos, representa apenas um esboço. Sabe o que é um esboço? Sabe o que é um rascunho de um castigo muito mais severo? Isso aí que devastou, que o pessoal confirmou, que diz que foi tamanho o que aconteceu lá, que em 600 anos não se podia mais plantar nada que não dava. O fogo, o enxofre, tudo que queimou ali. Isso é só um rascunho de um castigo muito mais severo. Judas está dizendo, nós não podemos esquecer disto. Meus irmãos, aquelas cidades impenitentes zombaram de Deus, zombaram do padrão divino de vida e como se devia viver, como se devia se relacionar um homem com a mulher de forma íntima. Eles zombaram. Não esqueçam que o justo Ló estava lá. Ele certamente era um dos juízes da cidade e trazia luz às questões quando atuava e mostrava a vontade de Deus. Mas, inclusive, quando os anjos estiveram lá, ele disse, agora você quer ser juiz em tudo, inclusive nisso, né? A Bíblia diz que ele era afligido todos os dias pelo comportamento daquele povo. Há poucos dias, também de forma global, zombaram do padrão divino. Utilizaram a abertura das Olimpíadas para fazer isso. Menosprezaram a Cristo e os seus apóstolos. Cuspiram em Cristo para a sua própria condenação. Até a justificativa deles foi para a sua própria condenação. Teve uma primeira justificativa, eles disseram, aquilo ali nada mais é do que a expressão da diversidade da França. Nós somos um povo diverso. Stemeker nos diz, irmãos, que Sodoma nunca mais aparece na Bíblia como uma cidade habitada.
Mas a memória de seu pecado e a sua consequente destruição é mantida viva por Moisés, pelos profetas, por Jesus e pelos autores do Novo Testamento. Os irmãos lembram que Pedro também cita. Sodoma e Gomorra tornaram-se símbolos equivalentes da ira de Deus para com o pecado. Por isso que Paulo nos diz, de Deus não se zomba. E Judas nos lembra que ele pune os ímpios. Judas liga a destruição permanente dessas cidades com o castigo do forno eterno, do fogo eterno. O juízo de Deus está reservado para aqueles que desobedecem a Ele, daqueles que escolhem seguir pelo seu próprio caminho, pelas suas próprias concepções. Todas estas lembranças são necessárias aos nossos dias. O povo tem se esquecido de quem é Deus. O povo tem esquecido da justiça, da ira, da indignação de Deus. É como o salmista diz, que não a Deus diz o insano, seu coração assim procede. Deus não vê, Deus não se importa. Mas o salmista disse, mas tens visto, ó Senhor. Precisamos lembrar, irmãos, dessas coisas nos nossos dias. Primeiro, o pecado de Israel, que abandonou o Deus verdadeiro, apostatou da fé. Depois, os anjos que se rebelaram contra a autoridade divina, escolheram seguir um caminho diferente do proposto pelo Criador. Por fim, vem a indecência moral dos sodomitas e das cidades vizinhas, que não refrearam suas concupiscências, de modo a cometer loucura. A mensagem que Judas traz é que, da mesma forma que Deus julgou os israelitas, os anjos e os ímpios sodomitas, Ele vai julgar qualquer um, qualquer ímpio. Ele vai julgar aqueles que preferem trilhar pelo seu próprio conhecimento a respeito de Deus, aqueles que preferem definir sua maneira de viver. Ele vai julgar aqueles que preferem seguir a sua espiritualidade, sua conexão com o divino, a parte de Deus. Ele vai julgar. E nós vemos, irmãos, o mundo claramente à beira do julgamento. Nós temos aqui alguns exemplos, poucos exemplos, da rebelião contra Deus que o mundo está. Como o mundo está agindo com essa rebelião de forma explícita, não é mais escondida, é explícita. Vocês não viram uma transmissão para mais de 100 países? Foi proposital. O mundo está tão cego que ele já está pagando, mas não compreende. Mas o juízo que está acontecendo, preste bem atenção nisso, o juízo que está acontecendo agora, ainda é uma longanimidade da parte de Deus. Sabia? Ainda é uma longanimidade. A pandemia era juízo, mas era para acordar, para despertar. Devia ser uma trombeta. O povo dizer, Deus está irado com a humanidade. Meu Deus, Deus acuou a humanidade. E de novo, assim como fez com os egípcios, com animais pequenos, rã e piolho, Deus fez com o vírus, que nós sabemos que morre com sabão. Morre com sabão. Com detergente. Deus acuou a humanidade. Isso devia ser um alerta para dizer, para que o povo se voltasse para Deus. Fazer como os ninivitas. Não é? Se arrepender de forma geral. Ouvir a pregação de Jonas e se arrepender de forma geral. Os irmãos devem lembrar
Às vezes circulava pelo mundo, as pessoas em algumas áreas, nas suas casas, em apartamentos. Aí um começava a cantar, e o outro começava a cantar, e o outro cantava. E estava ali aquele coral. Mas o povo preso. Onde estão esses cantores hoje? Onde está a comoção? Onde estava a comoção? Onde estão hoje os clamores e as orações a Deus? Onde estão? O que hoje está acontecendo são meras advertências comparadas ao julgamento final, ao fogo eterno que aguarda todos os rebeldes. E a única forma de escapar é correndo para Cristo. Não adianta reconhecer que é pecador e não buscar a única solução para a cura da alma, que é Cristo. Da mesma forma que não adianta ser diagnosticado com insuficiência cardíaca e ficar tomando AS para afinar o sangue. Eu sei que é um comprimido antigo, mas muitos irmãos lembram do ácido acetil salicílico. Eu só tomava para afinar o sangue. O médico diagnosticou você com insuficiência cardíaca. O médico disse: não há nenhuma outra solução a não ser um transplante de coração. E você disse: não, pode deixar, eu vou tomar comprimido em casa, vou tomar um remédio em casa. É a mesma coisa que o homem está fazendo. Deus está dizendo: só um novo coração, não é? Só um novo coração. Necessário vos é nascer de novo. E o homem está dizendo: pode deixar, eu dou um jeito. Eu desenrolo essa guerra. Eu dou meus pulos. Não é assim? Quanto mais o tempo passa, mais próximo fica o juízo. Está escrito lá em Hebreus 9, do 27 ao 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Por isso, irmãos, Judas nos lembra algo necessário. Que Deus pune os apóstatas e os rebeldes. Não esqueça disso, para o bem da sua própria alma. Que Deus nos abençoe. Amém.